104.7 RCF, a sua voz. Saber Viver. Clínica Doutora Mariana Pereira, especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber Viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. Bem-vindos a mais um Saber Viver na RCF. É sempre assim, às terças-feiras, ou às segundas, neste caso, a partir das 19, estamos cá para falarmos com a doutora Mariana Pereira. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. E é isso que nós oferecemos, é saúde e bem-estar, porque importante é saber viver. Doutora, muito bem-vinda a mais um programa. Já agora, como é que está? Passou bem o fim de semana? Como é que foi? Boa tarde, Paulo, e todos os ouvintes. Estou bem, o fim de semana foi muito docinho, muito bom. Muito docinho, isso é bom, não é? Confinado, como todos. Muito bem, e como convém, não é? Tem que ser, é isso mesmo. Doutora, hoje vamos continuar a falar de um problema que nós abordamos já aqui algumas vezes e vamos continuar a abordá-lo porque efetivamente é uma questão que a generalidade das pessoas que vão tendo problemas emocionais têm, que é a depressão. Ora, e hoje vamos falar numa abordagem diferente, neste caso mais pelo lado terapêutico, não é? Que tem a ver com os benefícios da hipnoterapia no tratamento da depressão, e vamos tentar desmistificar se isto efetivamente é um mito, como muitos acham, ou se é uma verdade, como outros tantos também acham. Boa, Paulo, é isso mesmo. Hoje vamos ver verdades sobre a hipnoterapia e mitos. Existem muitas pessoas que têm crenças limitantes ou percepções erradas do que é a hipnose. Eu começaria por falar um bocadinho sobre a depressão e queria que soubessem que existem vários tipos de depressão, assim como vários tipos de sintomas. Os pacientes que estão em estado depressivo, por norma, eles sentem dificuldade em concentrar-se, dificuldade em ter prazer em atividades que anteriormente até eram prazerosas. Os pacientes com depressão, em estado depressivo, é muito comum haver as insónias, as perturbações de sono, haver a compulsão alimentar, o distúrbio alimentar, seja por uma fome exagerada, seja mesmo pela falta de vontade de comer. É muito comum os pacientes, quando estão em estado depressivo, emagrecerem, por exemplo. Existem pacientes que em estado depressivo, Paulo, sentem uma diferença de humor enorme. Eles sentem-se irritados, apáticos, insatisfeitos. Os pacientes que estão em estado depressivo, eles sentem muitas vezes dificuldade em gerir emoções, seja o medo, a raiva, a tristeza, a culpa, e depois isto é uma bola de neve, porque não conseguem sair deste estado tão limitante. Não é por acaso que a depressão é das perturbações mais limitantes na atualidade. Porque não é tratada, não é? Isso mesmo. Grande parte dos estudos mostram que as pessoas resistem a uma intervenção terapêutica. Numa grande parte das vezes recorrem a tratamentos psiquiátricos, aos fármacos, e não resolvem a questão, não é?
Porque a parte farmacológica, juntamente com a psicoterapia, com uma terapia adequada à necessidade do paciente, claramente que vai ter um resultado muito mais rápido e muito positivo. Porque é que as pessoas não recorrem, mesmo sabendo que não estão bem, se têm ainda muita relutância, não recorrem desde logo a um psicólogo, um psiquiatra, ou o que quer que seja, uma pessoa capacitada, neste caso um profissional capacitado, para tentar, digamos assim, o mais cedo possível debelar o problema? Porque é que há essa resistência por parte da pessoa? Porque o problema que sente, a própria depressão também o limita a ir a esse encontro? Claro que sim. Existe, como eu disse inicialmente, vários tipos de depressão, Paulo. Existem depressões ou estados depressivos que são completamente incapacitantes. Tem que ser o familiar, o amigo, tem que ser uma pessoa que conhece muito bem aquela pessoa que diz: esta pessoa não é a pessoa que eu conheço, por exemplo. Esta pessoa reage, tem comportamentos que até são estranhos. Dou-lhe o exemplo de ficar a dormir o dia todo, ou de não ter sono. Ou irritação constante, não é? Uma irritação constante, uma insatisfação, ou então uma apatia extrema, a falta de vontade de fazer coisas, Paulo, do cotidiano, tarefas simples ou complexas. Existe uma incapacidade do paciente realizar uma tarefa que não tem grande complexidade. Doutora, depois, quando chega ao clínico, ao profissional, naturalmente já chega num estado muito mais avançado e muito mais debilitado em termos de saúde, o que naturalmente dificulta também a intervenção, não é? Sim, existem vários tipos de casos. Existe o caso que, como o Paulo diz e muitíssimo bem, chegam ao consultório e nós pensamos: gostava de ter conhecido este paciente muito antes, porque seria muito mais fácil, muito mais rápido, o sofrimento não estaria tão iminente. Acima de tudo, ele não tinha tido esse processo tão doloroso, não é? Mesmo, este sofrimento terrível. Existem pessoas, Paulo, que sobrevivem durante imensos anos. Eu tenho pacientes que antes de chegarem até mim, eles andaram 20 anos em psiquiatria, num sofrimento que eles não veem melhora dia após dia, mês após mês, ano após ano, e realmente parece que é o fim de linha. Existe depois a descrença, não é? De que existe uma solução. E a depressão, os estados depressivos têm solução, porque existem estados depressivos, por exemplo, após um momento traumático, a depressão pós-parto, a depressão após uma situação difícil da vida, porque a vida nem sempre é assim tão fácil e tão cor-de-rosa e nós estamos todos a passar uma fase assim neste momento, uns mais e outros menos. Dou-lhe o exemplo da violência doméstica neste momento, Paulo, que é uma preocupação enorme, terrível, porque a pessoa fica ali sem recursos e muitas vezes é vista mesmo pelas autoridades, pelos órgãos máximos, como uma falsa vítima, muitas vezes. Eu tenho exemplos clínicos de que as pessoas já fizeram imensas queixas, depois pela própria fragilidade acabam por recuar e por se sujeitarem muitas vezes a condições e a relações que são completamente desajustadas e disfuncionais. Porque estão naturalmente dependentes da sua sobrevivência social nessa pessoa e por isso vão cedendo, não é? Vão ultrapassando o limite, não é? Existem esses casos, mas isso é um mito, por exemplo, Paulo, de que as pessoas que ficam é por uma dependência económica ou social. Eu não estou a dizer que serão todas, doutora. Emocional. Não serão todas, naturalmente, mas há uma parte... Grande parte, Paulo, é por uma dependência emocional. As pessoas acreditam mesmo que aquela pessoa é a pessoa certa para elas. E que pode mudar, acima de tudo, acreditam não é? mesmo que as vão mudar. É isso mesmo. Acreditam que isto é uma fase que vai passar.
Isto é comum. Claro que a dependência existe, mas neste momento, atualmente, os estudos mostram-nos, a minha realidade também mostra, que não é tanto por uma questão económica ou social, Doutora, é mesmo por estes uma casos, fragilidade emocional. estes casos assumem-se ainda uma proporção mais dramática, digamos assim, porque provavelmente no seu dia-a-dia tem-se muitas consultas deste âmbito, em que as pessoas, até à frente do psicólogo, dizem abertamente o que se passa, não é? E dar-lhe-á bons conselhos, como por exemplo denunciar o caso, porque não há muito mais a fazer nesta circunstância, ou então sair de casa. Relativamente a este processo, mas o que encontrará é essa resistência que falávamos atrás, tipo, pois é, mas eu não vou fazer isso. E aí torna o processo muito mais complexo, não é? Porque sai da sua beira, talvez mais leve, porque desabafou, mas chega à casa ou suplicia o mesmo, não é? O terror é o mesmo, Paulo. Existe um mito muito grande em relação à hipnose na intervenção destes casos. É que as pessoas acham que é um resultado milagroso e não é. A intervenção hipnótica requer compromisso, requer entrega, requer verdade, requer honestidade, porque estes pacientes, eles vão perceber claramente o antes e o depois da intervenção clínica com hipnoterapia. A hipnose deixa-me Muitas fazer... vezes os pacientes, antes da intervenção... Deixe-me só fazer-lhe esta questão. Muitos ou alguns pacientes conseguem, depois de fazer as primeiras sessões, ou meia dúzia delas, o que quer que seja, conseguem ter, digamos assim, uma percepção diferente de enfrentar o problema, e alguns até ganham essa coragem que não tinham para resolver a questão, por exemplo? Claro que sim, Paulo. E essa parte é a parte gratificante, seja minha, seja de toda a equipa que está na clínica. Um caso de sucesso é isso mesmo, é um caso em que as pessoas vivem em vez de sobreviver. Com a hipnose, com a psicoterapia, com a hipnoterapia, com a intervenção, seja de que natureza seja necessário, porque nem todas as pessoas vão beneficiar só de um tipo de intervenção. Por isso é que já falei várias vezes que a equipa é multidisciplinar, é mesmo por isto, é por darmos resposta às necessidades existentes de cada paciente. Existem pessoas que, no início, elas não conseguem ver sequer o ser maravilhoso que são. Elas veem-se completamente dependentes, nem sabem porquê, muitas vezes são um motor da relação, Paulo, são um motor da família, sejam mulheres ou homens. Porque um dos mitos é que a violência doméstica, por exemplo, é no género feminino. Não, cada vez há mais nos homens também. Sim, sujeitos a uma pressão, Sim. Paulo. Que não é só física, é psicológica também, não é? Emocional, claro que sim, psicológica. Se não estás, por exemplo, não vês os teus filhos, ou coisas deste género. Ou eu ganho mais que tu e não preciso do teu sustento, também é uma coisa que se ouve muitas vezes, não é? Sim, muitas vezes, seja de que género seja Sim, do sim. homem para a mulher ou da mulher para o homem, sim, é comum. É comum também as pessoas acreditarem, é uma crença limitante, Paulo, que é eu não preciso de ninguém. Quando nós ouvimos alguém a dizer que não precisa de ninguém, isto é claramente uma chamada de socorro. Porque nós precisamos todos um dos outros. E o ser humano não nasceu para estar sozinho. O ser humano nasceu para partilhar. O ser humano é muito mais feliz. Uma felicidade, ela é muito mais plena partilhada. Na clínica, quando nós temos um caso diferente, difícil, que por vezes nem sabemos bem, Paulo, qual vai ser o caminho. Nós fazemos o desenho daquela intervenção, nós conhecemos as teorias, mas cada caso é um caso. Quando nós partilhamos nas nossas reuniões, é bonito de se ver, não é? Que a equipa fica toda feliz. Porque realmente a felicidade dos nossos pacientes é nossa. Há pouco estávamos a falar da questão, e estamos ainda, da questão da violência doméstica, que é uma questão muito preocupante, e importa abordá-la também, porque
já estamos a abordar também o processo terapêutico, mas iremos lá mais ao detalhe. Mas eu ia-me focar aqui. A razão para essa violência é encontrada através da hipnose. E é aí que a pessoa se vai, de certa forma, libertar, digamos assim, e perceber que os motivos que atribuía para essa violência doméstica não serão certamente os mesmos que encontra depois, não é? Claro, Paulo. A hipnoterapia vai permitir resgatar, vai permitir que a pessoa encontre o seu verdadeiro fundo. Existem pessoas que já nem acreditam nelas mesmas. Elas têm as chamadas falsas memórias. É o que o outro acha que ela é. Quando, por exemplo, uma mulher diz para o homem: tu nunca vais encontrar ninguém que goste tanto de ti como eu. Isto é um tipo de pressão psicológica muito subtil, que cai muito bem, que é funcional, que se usa há imensos anos. Mas pode ser assustadora para ele, não é? Não é saudável. E pode ser Claro, assustadora para ele, não é? E se for isolada, está tudo bem, ok? Mas se for complementada com outras coisas, como tu vales muito pouco, tu não sabes fazer isto, tu não prestas, olha, nem isto sabes fazer, tu não te desenrascas para nada, ou isto ou aquilo. E isto é comum nos dias de hoje. E as pessoas não são seres incapacitantes. Elas têm capacidades dentro delas que muitas vezes não conhecem. E depois Quando acabam por não desenvolver essas capacidades que têm, porque ficam ali limitadas, não é? Porque estamos sempre a abordar o sentido negativo, não é? Que é precisamente a antítese do que se deve abordar. É falsa memória, é acreditarmos naquilo que o outro acha que nós somos. O povo português, Paulo, ainda se importa demasiado com o que o outro pensa. Muitas vezes nós estamos no caminho certo, nós somos uma ovelha um bocadinho mais negra em algumas situações, mas na verdade não somos. Os outros acham que nós somos. E se nós acreditarmos mais naquilo que os outros acham do que naquilo que nós acreditamos, o resultado não vai ser muito bom. Isto é a mesma coisa que a motivação, por exemplo. Qual é a mais importante? É a motivação intrínseca ou extrínseca? É mais importante quando alguém não consegue ter a outra pessoa a dizer vai que consegues, mas ela não acredita, ela não consegue mesmo. É muito mais importante a motivação intrínseca, aquela que tem dificuldade mas que não desiste, que vai à procura, que vai à luta. Claramente que estes pacientes não estão depressivos, não estão em estado depressivo. Os pacientes que estão em estado depressivo, a motivação intrínseca deles é muito, mas muito pequenina. Eles têm dificuldade em perceber que dentro deles há um mundo de oportunidades e um mundo de saberes que têm que ser explorados. E eles são capazes. Doutora, na abordagem à hipnoterapia existem ainda muitos preconceitos. Já aqui falámos no primeiro programa sobre isso. Continua a ser, digamos assim, uma questão que muita gente olha de soslaio, e a doutora tem falado aí num termo que eu acho que tem muito a ver com esse pensamento errado, porque depois podemos provar o contrário daquilo que estamos a dizer, que é, tem a ver muito com crenças que foram adquiridas como certas, não é? Relativamente à hipnoterapia, e lá está, que as pessoas foram absorvendo essa informação sem provas e sem sequer alguma vez terem feito, mas só porque lhe disseram aquilo, interiorizaram que é assim, e ainda continuam a mostrar muita resistência a este processo terapêutico, não é? Sim, Paulo. As crenças é uma parte muito importante de todos os seres. A crença está muito presente nos nossos níveis neurológicos. E as pessoas que me estão a ouvir vão perguntar, mas o que é isto? As crenças é uma parte de nós, todos nós temos crenças, uns mais, outros menos. Há quem acredite que se passarem por baixo de uma porta que esteja danificada, não crescem. Ok? Isto é uma crença. Ou por baixo das pernas de alguém, não é? Vezes, isso. Eu partilho muitas vezes, Paulo, porque eu nasci e eu tenho 2 mundos. A minha família paterna era da aldeia, que é Rezende, e a minha família materna é da cidade, de Vila Nova de Gaia. Portanto,
eu cresci no meio destes dois mundos, mas há uma crença que me acompanhou sempre, só que de forma diferente. Por exemplo, eu ia à aldeia e os meus avós diziam: "Oh, meu amor, não pouses a mochila no chão, porque o dinheiro vai embora." E a minha avó materna, Paulo, dizia: "Meu amor, não pouses a mochila no chão, porque não é higiênico." Lá está. É a mesma coisa, Sim. dita de forma diferente. Mas que faz a e diferença realmente toda não também. coloco as mochilas no chão. No chão são os pés. Mas que Só faz a que isto é diferença. uma crença, Claro. claramente. E quando falamos em crenças também, muita gente atribui à nossa religião. E não tem necessariamente que ser assim. Não, não, não. Existem crenças, por exemplo, sociais, não é? Existem crenças religiosas, existem crenças no conhecimento, existem muitos tipos de crença. A crença limitante é tudo aquilo que não nos deixa evoluir. Dou-lhe o exemplo de uma crença que acompanho seguramente em mais de 70% dos meus pacientes, que é em relação ao dinheiro. Há pessoas que acham que o dinheiro ganho tem que ser um dinheiro gasto. E isto é uma crença. Há pessoas que acham Mas que essa é não uma. Mas devem essa é uma. ganhar Oh, doutora, mais. desculpe lá interrompê-la, mas essa é uma crença destrutiva. Claro, Não é? limitante. Claro. Claro que sim. É uma crença limitante. Existem pessoas que acham que não merecem ganhar mais, que estão bem assim, que está certo. E, na verdade, ganham mesmo muito, muito pouco, Paulo. E isto é uma crença. Existe a crença de que à noite não se deve comer laranjas. Eu essa não E sabia. o conhecimento diz-nos que nós devemos comer aquilo que nos apetece e que nos faz bem. As pessoas podem ter uma congestão, uma dificuldade a nível alimentar, seja com que alimento seja. Eu uma vez estive muito mal com uma maçã, por exemplo, e vi-me aflitinha com uma maçã verde golden. Portanto, há muitos anos ainda não tinha os meus filhotes, Paulo, e no entanto não foi com uma laranja, foi com uma maçã. Pronto. Mas as crenças existem. As crenças são crenças que acompanham as gerações. É um processo transgeracional. E para quem me está a ouvir, o que é isto de um processo transgeracional, Paulo? Vai passando de Nós geração em todos, geração. uma origem, vai passando de geração em geração. O que significa que isto. O Paulo certamente não sabe se nasceu O que significa. da nobreza ou da escravatura. Exatamente, o que significa que isto leva-nos para muitos antepassados, não é? Sim, porque nós nascemos dos nossos pais dos nossos avós e por aí fora, não é? Mas dificilmente as pessoas conseguem ir a uma informação superior à quarta geração. Sim. Mas nós viemos todos de algum lado. E há informações que estão registadas. Nós nascemos, há quem tenha a crença, Paulo, que nasce uma folha em branco. E isto é tudo menos real, provado pela ciência. Porque nós nascemos com um ADN. Ninguém troca o ADN, ninguém troca a cor dos olhos, ninguém troca a essência da pessoa. Há pessoas que são verdadeiramente maravilhosas, Paulo, e eu tenho a sorte, que eu acho que é uma sorte que me acompanha, de estar rodeada de pessoas mesmo boas. Chefes bons, amigos bons, um marido fantástico, e digo assim, ui, isto parece que é um padrão bom. É uma coisa que se repete, mas existem pessoas tóxicas, que nós temos que aprender a limpar. Porque somos deixar nós, ir, doutora, porque não valorizar. somos nós que construímos aquilo que temos, não é? Com as opções que tomamos. Pois, obrigada por essa questão, Paulo. Isso é que eu questiono muito. Porque dizem-me assim, muitas pessoas, muitos pacientes, muitos cientistas, muitos filósofos dizem, nós escolhemos aquilo que semeamos. Isso aí parece, mas isso aí já dá para outra interpretação, já é diferente. Não é verdade, é isso. Eu conheço pessoas maravilhosas e olha, nós estamos numa altura em que isto se nota, Paulo. Este isolamento social, esta pandemia que veio deixar os nossos idosos, eu chamo os meus séniores, que eu gosto muito de trabalhar com este público,
completamente sozinhos. E os filhos não têm consciência que, por um medo patológico, muitas vezes, deixam estes idosos completamente à revelia. Doutora, o problema E é que numa nós solidão já sem. tínhamos este problema antes da pandemia, da solidão, particularmente os mais velhos, muito abandonados. E ele veio e foi agudizar-se ainda Agravou mais, não é? muito, agonizou, agravou muito, muito mesmo. Porque esta pandemia as pessoas focam-se. O ser humano é assim, Paulo. O ser humano foca-se, não é, em algo e o resto passa um bocadinho ao lado. No meio desta pandemia, não desfazendo tudo, e nós temos que ter todas as medidas, todas, porque nós temos que prevenir em vez de remediar. Mas de facto a mim preocupa-me muito os efeitos colaterais desta pandemia, as intervenções que não se fazem, os diagnósticos que não se fazem, a solidão das pessoas. Eu tenho uma menina que eu adoro acompanhar, pequenina, ela é mesmo uma doçura, que me diz, doutora Mariana, eu queria ter abraçado a minha amiga porque ela estava mal, mas eu fiquei muito mal porque eu não sabia o que fazer. E isto nos nossos pequeninos vai trazer Pois é, consequências, que isto nós Paulo. estamos a falar aqui da. Consequências que nós não estamos a avaliar neste Nós momento. estávamos a falar da questão dos séniores, mas isto transposto também para o escalão etário menor, para as crianças, isto também traz consequências, até porque Sem também, dúvida. também eles deixam de ter essa relação de proximidade até com os amigos, agora com a questão da escola, estar em casa o dia todo fechados é diferente de poder brincar, tudo isso vai também, a curto prazo, digo eu, infelizmente, trazer consequências, não é? Vai trazer a curto e a longo. Porque a questão do comportamento avalia-se a curto, médio e longo prazo, Paulo. A depressão existe maioritariamente na população adulta, sendo que existem crianças depressivas e crianças que têm muitos motivos, por momentos traumáticos, por bullying, por insucessos escolares, por separação dos pais, por perdas, seja pelo que seja, que têm muitos motivos para estarem deprimidos. Os nossos séniores também. A depressão, os estados depressivos, podem ocorrer em qualquer altura e a qualquer pessoa. Existem pessoas que têm a crença de que a depressão só aparece a quem tem tempo para ela. E isto é um mito. A depressão ocorre muitas vezes sem as pessoas perceberem, sem darem conta de que estão mal. A depressão ocorre em momentos, por exemplo, refratários. As pessoas não ficaram depressivas no momento difícil da vida delas, mas ficam após. Isto é muito comum. Porque fica lá a mazela, não é? Sim, porque quando houve a dificuldade, qual é a reação? É resolver, é sermos fortes. O povo português é um povo muito lutador. Nós vamos buscar, além de sermos extremamente solidários, nós somos mesmo lutadores. É uma característica dos portugueses. Portanto, não há regra sem exceção, como em tudo na vida, mas a grande maioria, e isto interfere com o procurarem ajuda ou não, porque as pessoas acham que vão resolver. Não é cultural ir a um psicólogo, a um psiquiatra, a um hipnoterapeuta ou a uma terapia porque não estamos tão bem. Na verdade, não estar bem é aceitável e todas as pessoas, Paulo, e todos os ouvintes que estão a ouvir, todos nós temos dias menos bons e temos momentos menos bons e choramos e sentimos nostálgicos e com saudade e tudo isso. E isto não é estar num estado depressivo. A depressão é muito mais do que isto. A depressão é limitante. A depressão tira a vida às pessoas. As pessoas sobrevivem em vez de viver. É mais difícil identificar ou tratar, neste caso, identificar e tratar. Tratar não será, mas porque já me disse isso noutra altura, mas identificar, por exemplo, a depressão numa criança é mais difícil lá chegar? Boa questão, Paulo. O Paulo é fantástico.
Esta questão é muito, muito pertinente, porque as pessoas acham que as crianças não têm depressão. E a criança chora, e a criança deixa de comer, e a criança vem menos bem para casa. E o que é que os pais acham? Está a fazer birra, não é? Isto passa, está a fazer birra, amanhã é outro dia. E se isto acontecer um dia, Paulo, não tem mal nenhum. O problema é quando se repete uma semana, um mês, 2, e nós vemos crianças completamente desfragmentadas. Nós sabemos que a infância é muito, muito importante na vida do ser humano. É nesta altura que nós criamos parte da nossa identidade. Por isso é que eu digo muitas vezes, Paulo, que os bons adolescentes, os adolescentes capazes, resilientes, lutadores, foram crianças muito felizes. Existem adolescentes muito revoltados, adolescentes que sentem que nem andam cá a fazer grande coisa, porque a infância, de facto, é difícil. E essas Há muitos meninos com infâncias, Paulo, tão dolorosas, tão sofridas. E essas perturbações e essas marcas que ficam vão ter consequências ainda mais gravosas à medida que a criança vai crescendo, não é? Sim, se não for intervencionado. Porque se houver uma boa avaliação, um diagnóstico, uma intervenção, Paulo, o sucesso é certo. Isto é como um caminho, o caminho é mesmo feito a andar. Se nós procurarmos ajuda quando estamos menos bem, o que é que vai acontecer? Rapidamente vamos estar bem e vamos dizer, eu agora já vejo de outra forma. Eu tenho imensos pacientes que me dizem, doutora Mariana, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque eu estou mesmo bem. E estes casos que só fazem depois manutenção, há uma altura da vida, seja pelo que seja, por uma dificuldade, por uma gestão incorreta das emoções, pela falta da gestão emocional, pela falta da inteligência emocional, que precisam de recorrer novamente, e nós nunca começamos um processo de novo, Paulo, porque o ser humano é uma continuidade. Doutora, vamos ao processo terapêutico, relativamente à hipnose, já o disse, não sei se por palavras ou por frases inteiras, mas por meias palavras já se percebeu que este processo, além de ser eficaz, é muito mais rápido. Porquê? Porque ouvimos frequentemente pessoas a dizer, como a doutora disse lá atrás, que andam há décadas em psiquiatras e a tomar medicação e que o problema ou está sempre na mesma e alguns até dizem que está pior, portanto não conseguem resolver o problema, não é? Outros, com essa medicação, vão se enganando um pouco, porque enquanto a tomam, aquilo até produz algum efeito, não completo, mas algum, vão anestesiando, digamos assim, a dor, mas estão-se a enganar porque deixam de tomar aquilo e volta tudo ao princípio. Portanto, a hipnoterapia, além de ser um processo de eficácia comprovada no tratamento da depressão, que é isso que estamos aqui a falar especificamente hoje, é muito mais rápida em termos de atuação também, não é? Tem essa vantagem. Sim, Paulo. Tudo o que disse é verdade. A intervenção através da hipnose clínica é mais rápida, é muito, muito eficaz. A intervenção hipnoterapêutica está classificada como das melhores para as depressões. No entanto, existem pessoas, pacientes, que precisam da parte farmacológica e abençoada a parte farmacológica que existe para os casos que é mesmo necessário. Contudo, nós sabemos, os estudos mostram-nos que a parte farmacológica sem psicoterapia não é eficaz. Os efeitos colaterais dos fármacos utilizados na depressão são enormes. As pessoas ficam com falta de memória, as pessoas perdem o apetite sexual, as pessoas perdem quase que identidade com alguns fármacos, porque elas nem se reconhecem. E isto não beneficia o paciente, nem a família, nem o contexto. Portanto, o que é importante é percebermos os casos, por isso é que há uma boa avaliação, que precisam da parte farmacológica
e aqueles que não necessitam. Consegue nos dizer que casos são esses, genericamente, porque naturalmente cada caso é um caso, mas há assim uma apelatividade desta circunstância em que efetivamente tenha que ser um tratamento concomitante entre a medicação e a terapêutica? Há casos específicos? Sim, existe sim. A serotonina é responsável pela nossa felicidade e existem pacientes que a produção da serotonina é insuficiente e isso é fisiológico. Nós podemos, e eu recomendo muitas vezes aos pacientes que estão em estado depressivo, para andarem mais do que 30 minutos. Nós sabemos que a serotonina liberta-se no nosso corpo com o exercício físico, na casa dos 30. Mas eu não sei se é aos 31, se é aos 32, se é aos 35, se é aos 39, portanto, aconselho sempre o exercício físico de 45 minutos. Quem faz aulas, por exemplo, no ginásio, as aulas têm sempre 45 minutos ou mais. Porquê? Para nos certificarmos que a serotonina vai ativar no nosso organismo. É importante percebermos que fazer exercício físico para uns é muito fácil, Paulo, mas para outros não. E aqueles pacientes que têm déficit na produção da serotonina, que bom que existe a parte farmacológica e que nós podemos juntos, de mãos dadas, trabalhar o melhor para aquele paciente. Olha, a minha deve estar pelas ruas da amargura. Então, o exercício físico para mim pronto, é mais... É terrível. É terrível, é. É isso. Mas nós sabemos, Paulo, existe um grupo de pessoas que o exercício é mesmo difícil. É uma tarefa que fica sempre adiada. Nunca há tempo. Há sempre desculpas. Ok. Isso não quer dizer que esteja depressivo. Claro. Mas se estiver num estado depressivo, claramente que pedir ao paciente para ir caminhar, fazer um exercício durante 45 minutos, o paciente vai nos dizer claramente: eu já sei disso, mas não consigo fazer. Não, mas eu digo-lhe outra coisa, isso cansa. Percebe? Portanto, nós temos que intervir Claro. de forma adequada e não há problema nenhum em juntar a psicoterapia, a hipnoterapia, com a psiquiatria, outra especialidade que seja necessária, como a neurologia, como a neuropsicologia, logo que para aquele paciente seja o melhor. Aliás, tem falado sempre nisso, que é a intervenção multidisciplinar, para chegar à raiz do problema e para que a intervenção que se preconiza para cada doente seja muito mais eficaz, não é? Sim. Dou-lhe um exemplo, Paulo. Existem pacientes que chegam até nós que eles acham que não estão depressivos, mas eles estão cansados. Quem sofre de depressão, quem está várias vezes em estado depressivo, sabe que a fadiga acompanha estes pacientes. Existe uma dificuldade enorme em conseguir realizar as tarefas do dia-a-dia. Existe uma dificuldade em gerir tempo, existe uma dificuldade em ser produtivo. As pessoas sentem-se mesmo incapazes. Não é por acaso que as pessoas que estão depressivas sentem-se à margem. E sentem-se muitas vezes diminuídas, injustiçadas, tudo é uma injustiça, uma revolta enorme, uma apatia. São sempre as vítimas, não é? Nós dizemos, sim, nós dizemos, mas então não reagiu. Não, não vale a pena. Isto é muito comum e não vale a pena porquê? Porque já não há energia. Porque não há capacidade de criar estratégias de coping, estratégias capazes de quê? De fazer o corpo reagir, de ver as coisas do lado positivo. Nota-se muito bem aquela velha história, Paulo, do copo meio cheio ou meio vazio, que grande parte das pessoas conhecem, não é? Que é, o copo está meio cheio ou está meio vazio? É igual, ele está a meio. Mas nós vamos olhar para ele e há pessoas que dizem, está meio cheio.
E há outros que dizem, não, está meio vazio. E isto diz muito de nós. Claro. E da Quando nós percepção olhamos que para temos de esta nós próprios, pandemia, não é? sim, e do mundo que está à nossa volta. Quando nós olhamos para esta pandemia, Paulo, e eu tenho muitos pacientes que esta pandemia não prejudicou diretamente aquela pessoa, mas tenho outros que se veem completamente injustiçados e até revoltados, e com muita razão, pela injustiça social, por exemplo. O que é que muda nas pessoas? É a percepção. É o que elas acham, é o que elas acreditam, é o que elas são capazes de fazer para chegar aos seus objetivos. Doutora, Eu costumo dizer sim. que a sorte percorre e acompanha os audazes. Quando nós dizemos assim, ai, aquela pessoa conseguiu, que bom, se calhar ela lutou muito, Sim, a sorte se calhar as outras pessoas não calçaram os sapatos dela. Como eu costumo mas, dizer, no entanto, a sorte dá muito trabalho, não é? ainda bem, é muito bom. Exatamente. Temos pessoas com muita sorte. A intervenção da hipnoterapia, Nós temos sorte. obviamente. A intervenção da hipnoterapia, doutora, tem estas vantagens todas que já descrevemos e tem aquela que consegue arrumar de vez com o problema, seja ele qual for, ou seja, ir mesmo à raiz, não é? Através dessa memória passada e origem do problema, que era aquilo que falávamos há pouco, não é? Grande parte dos pacientes nem sabem porque é que estão assim, Paulo. Grande parte dos pacientes dizem, eu não me sinto bem, eu não estou bem, mas eles não sabem porquê. Nós temos que ir muito lá atrás. O exercício, por exemplo, da linha da vida, que é um exercício que eu adoro fazer e que acompanha a intervenção toda, é um exercício que nos dá tanto saber, que nos ajuda tanto em estados hipnóticos, irmos a momentos que a pessoa já não se lembra. Para quem não está a ouvir e não está a perceber o que é isso da linha da vida. Linha da vida é um exercício em que nós vamos percorrer todos os anos de vida daquela pessoa, seja os anos que seja, não é? Seja 40, seja 50, seja 10, seja o que for. É um exercício muito usado e que eu adoro usar, que é mesmo para desconstruir racionalmente. Porque depois, a nível hipnótico, nós vamos ter ali muitas coisas para ir escavacar. Doutora, estamos a falar nesse exercício, tipo, escrevemos numa folha, desde que nascemos até à idade que temos, vamos, por exemplo, perguntando à pessoa o que é que se recorda, imaginemos... É mesmo uma linha da vida, Paulo. Sim, mas estou-lhe a perguntar se o processo será por aqui, se tipo em criança... Fazemos uma linha... Sim. Até à idade atual. Ok. E pelo meio vamos encontrando os obstáculos, é um bocado isso, não é? Muitas coisas. E em que idade? Bom, o menos bom. E em que idade aquilo que nos fez sofrer. Sim. Que às vezes foi insignificante, as pessoas nem aceitam que aquilo fez sofrer. Deram aquilo como natural, não é? Sim. Vem como uma coisa normal. Que exemplo é que me ia dar? Eu ia-lhe dar um exemplo, de alguém que teve uma traição, por exemplo. Desvaloriza, vai colocar debaixo do tapete. Mas, na verdade, este episódio, durante a vida, ele vai estar presente. Porque a nossa mente, conhecendo um caminho, ela percorre aquele caminho. Dou-lhe um exemplo concreto, neste caso. Imagine 2 casais. Um deles já foi traído, o outro não. Mas o que foi traído está em casa, à espera do outro, e ele atrasou-se 1 hora, porque ficou preso no trânsito. O que é que ele pensa? Já está outra vez, não é? Pois é. O que é que pode pensar? Claro... Nunca mais chega, o que é que aconteceu? Liga e a pessoa nem atende. E então a nossa mente é muito fértil. Ela vai buscar 1000 coisas. Quando na verdade a pessoa ficou presa na autoestrada e estava sem bateria. E geralmente vai sempre buscar o que é mais negativo, como é óbvio, não é? O que é menos bom, claro que sim. Dou-lhe o mesmo exemplo
Mas, ao contrário, a pessoa que nunca foi traída está em casa, à espera do outro, e ele atrasou-se. O que é que a pessoa pensa? Aconteceu-lhe qualquer coisa, isto não é normal. Alguma coisa aconteceu que não está certo. Porque a nossa mente, Paulo, vai buscar as nossas vivências, vai buscar a nossa essência, vai buscar o que é importante para nós, aquilo que nos magoou, aquilo que nos fortaleceu, aquilo que nos identifica. Há coisas, há vivências, há momentos, há situações, há pessoas que marcam a nossa vida, seja pelo positivo ou pelo negativo. Como eu dizia há pouco, as pessoas tóxicas não são para estar na nossa vida. As pessoas que não nos cultivam, que não nos valorizam, que não se preocupam, não são para estar na nossa vida. É para estar junto a nós, Paulo, todas as pessoas que tiram o melhor de nós. Isto nos casais, nos pais e nos filhos, nos colegas de trabalho, entre chefes, entre estados, entre países, isto nota-se. Antigamente, dizia-se o ditado, lá estou eu e o ditado, não é, Paulo? É, mas faz parte para nós percebermos as coisas, não é? Dizia-se assim, cuidado com quem andas. Olha com quem andas que és igual a ele. Os meus pais diziam isto muitas vezes. E eu, quando era mais pequena, não percebia, Paulo. Até não achava muito correto. Eu fui sempre um bocadinho mais das igualdades e não achava nada correto. Então, porque é que eu não achava nada correto? Hoje vejo de outra forma. Nós não precisamos discriminar, nós podemos incluir e devemos, sem nos prejudicarmos. Paulo, existem pessoas que nos fazem tanto mal que nós não precisamos delas na nossa vida. Elas vão ocupar a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vida, a nossa família, o nosso precioso tempo, quando não são merecedoras disso. Portanto, não devemos de as ter. Devemos saber selecionar, devemos saber dizer sim e não. É tão mais difícil dizer um não do que um sim. As pessoas que estão em estado depressivo sentem muita dificuldade, Paulo, em dizer um não. Estamos quase a terminar, mas não queria fazê-lo antes de lhe perguntar se... Pois, isto passa rápido. Mas antes de terminarmos, ainda lhe queria perguntar se estas mudanças que nós estamos aqui a falar, que ocorrem após o processo de hipnoterapia, se detectam logo no paciente, por exemplo, na primeira sessão, se já se sente, não vou dizer bem, nem recuperado, mas pelo menos já sente outro ânimo, já vai com outra disposição, com outra confiança logo após a primeira sessão, depois de perceber que às tantas o problema não era aquele que pensava. Essa questão também é muito pertinente, Paulo, porque as pessoas, quando chegam até mim, às vezes vêm muito descrentes. Elas vêm no final de linha, elas já correram muitas coisas, elas já foram a muitos especialistas. As pessoas, quando procuram, elas estão em luta. É porque elas ainda acreditam, elas ainda querem estar melhor. Porque o primeiro passo é mesmo este, é procurar ajuda. Os meus pacientes sentem mudança desde a primeira sessão, porque a primeira sessão, Paulo, é das mais importantes. Eu não sei fazer consultas rápidas, eu não faço consultas rápidas, portanto, a primeira consulta é uma consulta importantíssima, em que o paciente, pelo menos, confia, entrega, delega, permite que se faça algo, porque uma consulta não é uma conversa de café, Paulo, nem é uma conversa com um amigo. Há pessoas que dizem, eu tenho uma amiga que ela é meia psicóloga. Isso não existe, Paulo. As consultas de hipnose, as consultas de psicologia, as consultas de cardiologia, as consultas de pediatria, sejam qual seja a especialidade, elas têm uma função. E as pessoas estão acreditadas, não é? Para isso. Não é uma conversa de café. É uma conversa que tem um objetivo muito claro. Tem estratégias,
tem trabalhos de casa, tem ferramentas que são dadas ao paciente para que ele altere, para que ele consiga mudar um comportamento que até ali não era funcional. Muitas vezes, Paulo, o melhor para o paciente não é o que nós achamos que é o melhor, é aquilo que ele percebe que é melhor para ele. Porque todos nós temos as nossas crenças, as nossas fragilidades, a nossa forma de ver o mundo e muitas vezes, como lhe dizia há pouco no caso da violência doméstica, às vezes sair de casa, deixar, não é uma solução, porque aquela pessoa está completamente vinculada à outra. E é preciso primeiro fazer um trabalho interior e então depois trabalhar a relação. Por exemplo. Mas respondendo ao que me perguntou, claramente que os pacientes sentem melhorias de sessão para sessão. E acima de tudo, e para terminar mesmo, se ganham uma confiança que até aí não tinham e começam a saber lidar com os seus próprios sentimentos, que era a principal dificuldade. Sim, e eu sou muito apologista da independência dos meus pacientes. E eu partilho tudo, eu dou estratégias para eles fazerem em casa, dou respostas muito rápidas, Paulo, quando estou em Portugal ou a nível internacional, porque através do WhatsApp, dos e-mails, nós estamos sempre comunicáveis. Doutora, quero agradecer mais uma vez os seus conselhos e naturalmente quem estiver a precisar, e infelizmente há cada vez mais pessoas a precisar, é só dirigir-se à Clínica Doutora Mariana Pereira, que fica na cidade do Porto. Já agora lembre-nos a morada para quem não sabe e como é que podem chegar aí. Então, Rua Santos Pousada, número 770, Porto. Ficamos mesmo no coração do Porto, é muito fácil, temos metro, autocarro, estamos num sítio muito central. Portanto, não há dificuldade alguma nem justificação para adiar mais o problema. Doutora, quero agradecer-lhe mais uma vez, desejar-lhe uma boa semana e 2 a 8 dias cá estaremos para voltarmos a falar de saúde e bem-estar, de saber viver acima de tudo, porque é esse o objetivo. Paulo, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes por estarem desse lado. Queria agradecer desde já, porque tenho recebido mensagens muito, muito inspiradoras dos meus pacientes, de pacientes que já tiveram alta e que é muito gratificante percebermos que estamos mesmo juntos. A todos os ouvintes desejo uma excelente semana, um excelente mês. Estamos a começar o mês mais pequenino do ano. Ele começou chuvoso, diz o ditado que fevereiro chuvoso é um ano formoso. Vamos ter esperança e cuidarmos muito bem de nós, fazermos o melhor, termos cuidado, porque esta fase é mesmo uma altura de estarmos unidos e de cuidarmos muito bem de nós. Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana, doutora Mariana Pereira, aqui com o programa que semanalmente trazemos os conselhos para saber viver. Fique bem. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde.